muita potência, adrenalina. Hoje nós vamos ligar Luiz Fernando Batista, o Batistinha, o mestre dos Mustangs na tomada, até porque esse cara que está aqui do meu lado é o maior mestre que a gente tem em Muscle Cars, em Mustang. Batistinha, super obrigado por estar com a gente aqui no Ligados na Tomada. Ô, Rolfo, é um prazer estar aqui. Você já esteve lá uma vez na oficina e agora eu estou te visitando. Um prazer enorme estar aqui no seu programa. É até redundância falar que vamos ligar você na tomada. Você é um cara já ligado na tomada, né? Eu acho que não vai dar certo me ligar na tomada. Reclamam que eu sou muito pilhado, mas enfim. E a gente aproveitou trazer o Batistinha hoje aqui, porque nesse mês se comemora 60 anos do Mustang. Como o próprio Batistinha fala, não foi nem 64, foi 1964.5, é isso, né? É, o modelo do Mustang começa em 64,5, o pessoal fala. 64,5. Batistinha, cara, empresário, piloto, ele tem uma holding, na verdade, não é só restauração, customização, vai muito além disso. O que você faz lá na Batistinha Garage? Na verdade, o grupo Batistinha se compõe da Batistinha Garage, que são os carros antigos, parte de restauração, customização dos antigos. Aí temos a BTS Performance, que entre as preparações, principalmente em Mustangs, e manutenção de carros modernos. Aí tem a BR Fab, que fabrica algumas coisas desse meu mercado, BTS Shop, que é vendas e peças, e aí ainda tem meu lado Batistinha de parceria com as empresas e influenciar uma outra ocasião. Enfim, não sou influencer, mas acabo influenciando. Então a gente tem várias parcerias também, vários projetos que a gente fez aí muito bacanas. Você vê, Mustang 60 anos, mas o seu pai há 50 anos também, em 1974 ele começou essa história, né? Eu acho que tem um pouco do seu DNA nessa história aí, não tem? Sem dúvida, meu pai começou em concessionárias Ford e ele entregava Mustangs, porque as concessionárias importavam, independentemente da Ford, elas importavam modelos da década de 60 e ele entregava esses carros nas concessionárias para os clientes. Então aí começou a história dele com o Mustang e acabou passando para mim, óbvio, né? Batistinha, a gente percebe, principalmente nos Estados Unidos, na cultura pop norte-americana, o Mustang como um grande ícone, e aqui no Brasil também, virou um objeto de desejo, né? A que se deve isso? O que tem tão legal no Mustang para ele ser transformado? Aí você vê em vários filmes, 60 Seconds, Bullitt, enfim, por que ele se tornou tão relevante no mercado? O Mustang é o maior ícone americano, falando em carro, sem sombra de dúvida. Ele começou como um carro esportivo, mais acessível. Então, é por isso que deu tão certo o Mustang. Então, proporcionava os que iam comprar um carro esportivo mais acessível, porque você tinha os esportivos muito caros, muito além. Tinha a Ford, tinha o Thunderbird, aí tinha os carros europeus, e o Mustang era um carro super acessível. Então, teve um boom muito grande com o lançamento do Mustang. E aí o carro acabou se tornando um ícone, muito também graças ao Carroll Shelby. Quando a Ford chamou o Carroll Shelby para preparar um Mustang, ele ainda brincou, mas isso é um carro de secretária. Ele usou esse termo na época. Hoje não poderia, hoje ele seria banido. Mas ele quis dizer que o carro era muito simplesinho, tudo. E eu falei, não, mas tem que... Aí ele achou uma receita para o Mustang, e com o Mustang 6566 ele participou de algumas corridas, ele fez um motorzinho lá muito bom, eram 4,8 litros, que tinha quase 300 cavalos na época, e o Mustang começou a ganhar um monte de corrida. Então aí pegou a fama e aí começou a ter vários modelos e aí muitos preparadores, e o Mustang hoje ele é quase uma religião. Ninguém que compra Mustang em qualquer ano deixa o carro 100% original. É mais ou menos que nem a Harley Davidson. É estatística, o cara querer modificar alguma coisa por um upgrade, algo que o carro tenha mais a personalidade dele. Então o Mustang é feito para ser modificado. Já que você tocou nesse ponto, o que pedem mais para você de modificação lá na oficina? Eu não vou nem chamar de oficina, ali é um ateliê. A gente tem aqui o Gepeto dos Mustangs. O que as pessoas mais pedem para você? Gepeto é muito de idade, né? Podia ser um pouco mais jovem. Mas mais para mim, né? A gente diz como um grande artesão, né? Tá, melhorou. Eu vou colocar assim, eu só não vou colocar o nosso Chip Fuse, porque muita gente não conhece, quem já participou no SEMA Show, então eu vou chamar mais o Chip Fuse brasileiro. Tá bom. Eu brinquei com ele que ele quer o Batistinha americano, ele deu risada. Mas uma das coisas que mais pedem em Mustang é mexer um pouquinho em escapamento para ter o ronco do V8 mais presente.
um pouquinho de customização, faixas e adesivos no Mustang, o pessoal pede bastante. E aí tem uma infinidade grande de acessórios para você montar no Mustang, fora os pacotes de performance, de preparação. Mapeamento do motor. Remap de motor, escapamento, filtro de ar esportivo, aí rodas e pneus, customizações na parte interna, na parte externa, tem muito acessório lá de scoop, aquelas venezianas laterais, ponteira de escapamento maior, enfim, é muito amplo o universo. O bacana é quando o cliente compra um Mustang, ele quer fazer alguma coisa sem ter um caminho, ele fica assim um pouco perdido. Então a gente tem lá no YouTube uma aba só dos pacotes de Mustang, então o cara entra lá, assiste alguns vídeos, aí ele fala, pô, eu quero isso. Então aí ele faz uma wishlist dele, fala, Batinho, eu vi lá nos vídeos, eu quero essas coisas aqui. Porque eu acho que o legal é delegar isso pro artista. A gente teve a mesma resposta do Alan Mosca, eu já escutava isso do Cid Mosca. É muito melhor quando esse cara, ao invés de chegar com a cabeça pronta e não ter muito conhecimento, ele deixa na mão do artista. Na tua opinião, eu uso o carro dessa maneira, eu vou querer para isso, o que eu devo fazer no carro? Acho que esse é o melhor caminho, né, Batistinha? O Cid pintou meu primeiro capacete. Olha só. É um capacete pintado por ele. Até hoje eu continuo pintando com o Alan, com o filho dele. O mestre, ele é excepcional. Eu acho que, como profissional, a gente tem a obrigação de levar o cliente para o lugar certo. Primeiro, entender a necessidade dele, porque eu não estou fazendo um carro para mim, claro. Estou fazendo um carro para ele. Então, eu preciso entender o que o cliente quer, o que faz sentido para ele, e aí sim você botar ele no caminho certo. Muitos vêm e falam, não, me fala aí o que você acha, tudo. Então, a gente vai entendendo o cliente para poder oferecer algumas coisas. Nunca pensando o que eu gostaria de fazer, sempre o que vai atender o cliente. Eu não posso fazer um Mustang de 800 cavalos para um cliente que quer só passear, ele não precisa daquilo. Então, não tem sentido. Então, tem que entender o que o cliente precisa. A gente começou a nossa conversa, Batistinha, falando exatamente dos mais emblemáticos. Para você, quais são os mais emblemáticos modelos de Mustang? Acho que os clássicos, né? O 6768 Fastback, que é o que acabou gerando o Eleonor, é o Mustang mais desejado no mundo. Se tornou um carro extremamente raro e caro. Então, eu gosto muito dessa carroceria. Vou te interromper. O Eleonor, para quem não assistiu, é o principal ícone daquele filme 60 Seconds, né? 60 segundos. Sim. Com o Nicolas Cage, que ele tem que recuperar alguns carros, mas a cereja do bolo era esse Eleonor, né? Exato. E aí o primeiro, que é o 6566, modelo Fastback, que o Shelby fez, o primeiro Shelbyzinho, para mim é a carroceria mais clássica, mais legal que tem. E aí tem outros modelos que sempre tem, às vezes, edições mais limitadas. O próprio Mach-1 que a Ford vendeu até 2023 é um carro ícone, o nome Mach-1 é muito forte. Então sempre tem algum Mustang bacana, diferente. É difícil você, no universo que você gosta, que nem você falar assim, pô, você tem 10 filhos, qual que você prefere? Fala, pô, não tem como, tem vários, né? Teria que ter vários modelos. Exatamente. E para nossa audiência entender, esse carro quando chega original, qual esse acréscimo de potência que normalmente esse cara pede? Porque eu vi até carros, principalmente no SEMA Show, eu já cheguei a ser convidado pelo nosso querido Eduardo Benasconi, que já teve lá acho que mais de 15 vezes, né? Carros de 1000 cavalos. Acontece isso? Tem essa cavalagem toda? É possível colocar 800, 900 cavalos no Mustang? Sim, a gente faz isso em alguns clientes participam de provas de velocidade em aeroporto. E tem um outro que não vai acelerar, mas ele quer ter. Eu quero ter um Mustang de 800 cavalos. Eu não vou usar os 800 cavalos, mas eu quero ter. Então é do homem isso, né? É do ser humano. Não necessariamente você tem que usar tudo que você pode comprar. Você mostrou agora há pouco pra gente, um pouco antes de entrar no estúdio, eu estava até junto com o Fabiano Mazeu, e você mostrou pra gente um Ford Maverick, que não é o híbrido, é o só motor a combustão, que você deu uma mexidinha nele. O que você fez nesse Ford Maverick? A gente fez bastante coisa. Mexeu em suspensão, mexeu em potência de motor, escapamento, a parte estética. O carro ficou mais baixo um pouco. Adaptamos o pedal shift que não vem. Então, assim, é um carro que a gente está desenvolvendo várias coisas. E desenvolvimento é algo muito difícil. A gente fez isso com os Mustangs. Hoje a gente vende na BTS pacotes BTS 500, 500 mais, 600, 600 mais e 800 para os Mustangs. Até isso significa os cavalos. E para chegar neste nível de oferecer algo para o cliente que não dá problema, a gente comprou um carro e desenvolveu isso
no nosso carro. E muito alinhado com os americanos que fazem isso há muito tempo. Então, são pacotes muito testados. E, então, a gente vende aí um pacote BTS 800, pondo Supercharge no Mustang, entrega o carro para o cliente com 800 HP. E já, só em Mequon, a gente atendeu aí pelo menos uma meia dúzia de carro 0 km. O cara ia comprar o carro zero, não andar, levar na BTS, a gente já a fazer um pacote 600, 800. E então, imagina a confiança desse cliente com a gente não pode errar. Então, é muito bacana isso, mas é uma responsabilidade muito grande de você atender um cliente deste nível, que vai comprar um carro zero, entregar pra gente, e ele espera receber um carro com potência, mas com as mesmas qualidades de um carro original. Exatamente, para manter a performance, mas com segurança. Essa já era a minha próxima pergunta para você. Se aumenta a potência, o carro tem um ganho de potência, certamente você vai ter que mexer em suspensão, freio, né? Você vai ter que fazer uma customização geral. Sim. Não adianta só colocar lá um motor de alta cavalagem, não é isso? Sim, a gente faz upgrades na parte de freio e principalmente na parte de suspensão do carro. Muito para melhorar a estabilidade, melhorar a tração, também com foco em segurança. Eu concordo com você, quando você aumenta a potência, você tem que ter um conjunto do carro apto para aquela potência. Tá, muitas vezes a gente vê de laboratório, como você estava comentando comigo mesmo, essa perua, né? Essa picape Ford Maverick, para você, ela ainda é um produto de laboratório que, certamente, se ela funcionar, isso pode passar a ser oferecido, ou seja, você acaba sendo a cobaia do teu projeto. Acontece de você fazer um projeto desse, por exemplo, você tem uma parceria, você é embaixador da Ford, e esse carro virar de linha, os caras utilizarem aquele mapeamento, aquela alta performance e colocar esse carro na linha de produção? No Brasil, muito difícil, porque a Ford que determina isso mesmo é a americana. A gente tem que lembrar que é uma multinacional americana e que o Brasil está aqui para mandar dividendos para os Estados Unidos. Então, é difícil conseguir isso no Brasil. Nos Estados Unidos é comum você ter um ou outro preparador que é homologado Ford, algum equipamento que é homologado Ford, às vezes vem com até o nome Ford Racing, e você vende. Aqui a gente está começando conversas em relação a isso, mas é um objetivo, mas bem difícil de ser alcançado no país que a gente vive. A gente falando em wishlists, né? E se quiser falar em concorrência de wishlists, por que eu te faço essa pergunta? Qual que é o concorrente? Eu lembro que quando eu comentei com você, meu pai tinha um Impala 59, 60, e eu lembro que na família tinha uma divisão muito grande. O meu pai só comprava carros da Chevrolet e meu tio só comprava carros da Ford. Certamente deve ter uma história dessa, uma tribo de Mustang e uma tribo também do Camaro. A gente só não fala Corvette porque não tem Corvette no Brasil. Mas existe uma fidelização com a marca? Existe Fordeiro, Chevroleteiro, Mustangueiro, existe. Mas também nos muscle cars tem isso? Tem, mas no Brasil o Camaro não vende uma quantidade expressiva, né? E agora a GM parou de fabricar o Camaro. Então o Mustang é o único que sobrou aí dos muscle. Então não tem mais o Challenger, que vai virar um carro elétrico, e o Camaro parou de ser fabricado. Então mesmo nos Estados Unidos, o Mustang ficou sozinho. Então o concorrente aqui no Brasil do Mustang acaba sendo Porsche, acaba sendo Audi esportivo, uma outra BMW. Então, são os concorrentes aí de preço. E aí, quando você fala em custo-benefício, o Mustang tem um custo-benefício muito bom. E uma coisa que o Mustang tem, que muitas vezes os outros não têm, é a personalidade. O cara, quando ele dirige um Mustang, ele sente muito mais o carro do que uma Porsche, por exemplo, um Audi 4x4. Vamos pôr que a Porsche, o Audi 4x4 seja muito mais eficiente que o Mustang, mas não entrega o que o Mustang entrega em prazer de dirigir. Então, esse legado de prazer em dirigir, o Mustang acaba não tendo tanto concorrente. A gente viu no mercado, ultimamente, alguns fabricantes super esportivos se rendendo à eletrificação, para deixar você ainda um pouco mais ligado na tomada, Batistinha. A gente viu isso até com a própria Ferrari, que se rende agora com SUV elétrico. A gente já viu isso com a Porsche, com a Lamborghini, enfim, vários super esportivos indo para esse caminho. A chegada do Mach-E, ela é uma virada de chave para o muscle car um dia, o muscle car puro, não o Mach-E que ainda é um pouco SUV, mas esse se tornar também dentro desse universo de eletrificação. Você acha que isso pode acontecer?
Eu acho que não. Eu acho que é uma tendência, não é um negócio definitivo. Eu não acredito em carro 100% elétrico no futuro médio ou longo prazo. É mais uma opção. É mais uma opção. Não é todo lugar que pode ter isso. Agora, o Mach-E, eu fiquei 2 meses com um carro desse, andei em todas as situações possíveis e imagináveis com o carro. Não é um substituto do Mustang V8. Mustang V8 é o brinquedão do final de semana, no dia do rodízio, enfim. Ninguém tem um Mustang, raras exceções, tenho clientes que usam no dia a dia, mas a maioria tem como um terceiro carro. Um carro de curtir, de brincar, de viajar, de ir em evento, essas coisas. O Mach-E não é esse carro. O Mach-E é um carro para usar na cidade, eficiente, com torque absurdo, muito prático, mas que paga o preço aí de a praticidade está ligada aonde você carrega. E aí tem o fator da desvalorização, que todo mundo hoje não entendeu muito isso, então o cara fica com muito medo de comprar um carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico vai acontecer o que acontece com o iPhone. Você compra um iPhone hoje, paga lá 10 mil reais, daqui 3 anos, não vale 3. E para quem que você vai vender isso? Ele vai ficando defasado. Eu acho que o carro elétrico vai mais ou menos num caminho desse, porque realmente o mais caro do carro elétrico são as baterias e enfim, o motor, enfim. Então é muito preocupante isso. Então o pessoal que compra carro elétrico é o cara que assim não tem esse problema. Vai desvalorizar? Não faz mal. Vou curtir, vou usar. Mas quem pensa depois em revenda tem muito medo de comprar um carro elétrico ainda. Mas eu não acho que o Mach-E seja um substituto do Mustang. Acho que sempre vai ter esse mercado e a gente viu essa onda gigante querendo eletrificar tudo e já hoje tem coisas que tem empresas que, não é só esse caminho, é mais uma opção. Então é muito cedo ainda para poder falar isso com certeza. Eu concordo com você que seja realmente uma alternativa. Você citou o Shelby, você citou o carro, o Eleanor do 60 Seconds, e tem um que me chama muito a atenção, até porque eu sou apaixonado por aquele filme do Steve McQueen, Bullitt. Fala um pouco desse carro. O Bullitt é um carro que ele era um Fastback 68 com motor Big Block 390 e câmbio manual 4 marchas. E esse carro virou um ícone por causa do filme. Então, não tem o que falar. A Ford refez o Bullitt em outros anos. Inclusive, tem clientes nossos que têm um Bullitt 2007, 2008. É um carro verde Bullitt, câmbio manual. Já tinha, na época, 15, 20 HP a mais que o GT. Então, ele é um GT caracterizado Bullitt, tem uns emblemas específicos. Então, são aquelas edições comemorativas que a Ford faz de tempo em tempo. Bullitt, Mach-1, fez lá alguns que não são tão relevantes em nome como o Black Shadow, mas tem alguns, Mustang Boss é um carro também que ganhou muita corrida na época, 6970 em Trans Am. Então tem vários carros que a Ford acaba fazendo e relançando, e aí resgata todo aquele passado. E uma das coisas mais legais no Mustang é o respeito que o design da Ford tem pela história do Mustang. Então você vê a mesma coisa no primeiro lá no geração 1, 2, 3, eles repetindo isso nos modelos mais novos. Painel bipartido, lanterna de 3 gomos, volante com 3 pontas. Então tem várias coisas do Mustang que são mantidas por respeito à história do Mustang. Isso é muito legal. Já chegou algum cliente para você lá na sua oficina pedindo alguma coisa? Você fala, não, isso não dá para fazer, ou aconselhando esse cara, não, você vai destruir o carro? Há vários, não me recordo assim de um agora, mas assim, a obrigação nossa como profissional é mostrar para o cliente que caminho que ele está querendo ir. Falando, o que você quer do carro? Muitas vezes o cliente não sabe que o que ele vai querer fazer vai prejudicar muito algo na usabilidade do carro. Então, o engenheiro fica anos desenvolvendo alguma coisa, não é porque você vai modificar que você vai melhorar em tudo. Você vai melhorar uma coisa, vai piorar outra, ou é uma coisa que a montadora não gastou muito para fazer aquele carro, e aí você pode investir para poder melhorar ele como um todo. Mas você pega o Mustang aí, tem o Mustang Shelby, que já vem com upgrade de freio, de motor, supercharger, tudo no Shelby é mais legal que no GT. Só que é um carro que custa o dobro do preço. Aí tem lá agora lançar o GTD, é um carro de lá fora $300 mil, com motor recuado, câmbio traseiro, é um carro para encarar Porsche GT3 RS. Um carro de competição, um carro de pista, né? Fizeram um carro para rua para poder homologar para as corridas de pista. Então, é bacana quando faz isso. Aí você tem acesso a comprar um carro. Ele pode ser um GT40, ou seja, ele tem a mesma função que foi basicamente a função quando nasceu o Ford GT, né? Não. De ir para a pista, não? A função sim, mas o Ford GT
Ele começou com GT40, depois ele ficou só GT no nome, teve a versão 2005 e agora tem a 2018, 19, 20. Não, é um super esportivo. O Mustang não, o Mustang é um carro de turismo, é um Gran Turismo, é um muscle. Então você não pode comparar um Viper, uma Corvette com um Mustang. Não, você tem que comparar o Mustang com um Challenger, com um Camaro, com um BMW, com Porsche já é super esportivo. Então o pessoal mistura muito isso, né? E daí a acessibilidade do Mustang. Você compra um Mustang muito mais barato que o super esportivo, você vai lá, faz upgrades nele e às vezes ele fica com desempenho superior ao super esportivo. Isso que o americano adora de fazer. Então você vê Mustangs lá, a gente tem um Mustang... É como se comparasse a cultura europeia com a cultura norte-americana de esportividade. Com a diferença que até 2015 carro americano era tido como carro bom de reta, motorzão e não fazia curva. Isso agora hoje mudou. Mustang hoje é um carro extremamente eficiente, vende no mercado europeu, que é um mercado super exigente, e vende muito bem. Em países que nem a Alemanha, Itália, França, vende muito Mustang. Eu sei que é muito difícil, Batistinha, a gente já falou várias vezes com isso, eu continuo insistindo nesse tema, né? É muito difícil escolher o filho predileto, né? Essa pergunta a gente faz, principalmente para um artista, é muito complicado. Para você... eu sei que você tem um line-up grande, não só dentro da tua garagem, mas de uso próprio. Qual o seu predileto? Acho que o próximo. Eu não consigo ter predileto. Acho que é o próximo que eu vou fazer. Tem vários planos aí. Acho que o que motiva a gente a estar querendo crescer, evoluir, continuar, é sempre ter coisas com objetivos mais altos, mais difíceis. Então a gente não para. Eu acho que é difícil falar algum Mustang preferido. Você é um cara old school, não? Que você vai ter uma paixão maior por aquele 65, 66 ou de 2000 e blá, 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 vai ser show para você também por causa da tecnologia que ele tem embarcada? Eu acho que os dois e um não atrapalha o outro. Eu não consigo focar só em um ou só no outro. O Eleonor, para mim, eu fiz o primeiro fora dos Estados Unidos. Tinha a revista do Bernasconi, a Full Power. Os dois recordes de tiragem da Full Power foi com 2 Eleonors na capa que eu fiz. Então, esses carros causaram na época, foi um divisor de águas para minha empresa, porque mostrou a capacidade de a gente fazer algo high-end, que o pessoal no começo nem acreditava muito. Primeiro Mustang que eu fiz, Eleonor, quando foi num evento de Águas de Lindóia, que é um evento gigantesco, maior da América Latina. Quando apareceu lá o carro, teve comentários assim, ele não fez esse carro. Algum cliente rico dele mandou vir dos Estados Unidos e desceu na oficina dele, não foi ele que fez. Aí eu que tinha feito o carro. Enfim, então esse carro foi um divisor de águas. E aí teve vários Mustangs antigos que a gente fez, muito legais, muito bacanas. Aí tem Mustang do Salão em 2018, que a gente fez para Ford, um BTS 1000, que esse carro causou lá no Salão. Teve várias reportagens do Salão como um todo, que a foto desse carro estava na capa. Foi a vedete de stand da Ford e uma das vedetes do Salão. Foi o último salão automóvel que a gente teve. Agora o formato mudou totalmente. E tem o Mustang Shelby de velocidade, que a gente já deu 381,7 km por hora. A gente quer dar os 400 por hora com o carro. Vai ter uma corrida agora no final do mês. Isso na prova de milha, 1.600 metros. Sai parado, em 1 milha a gente deu 381 km por hora. E a gente quer dar 400. Então, Batistinha, para finalizar, 2 perguntas numa só. Primeiro, você contar pra gente como nasceu essa tua paixão, não por muscle car, mas pelo Mustang, e também qual que é o próximo passo, qual que é o próximo projeto. Você fala que a tua cabeça está sempre, o melhor carro é aquele que está para vir. Tem algum projeto que você ainda não iniciou e que a gente já pode ter um teaser dele? Cara, a paixão de Mustang começou um contato na oficina do meu pai. Ele tinha lá alguns Mustangs dele, de clientes dele, vários. Eu comecei a olhar para o carro e desejar aquele carro. E então não teve como me desvincular disso. Eu lembro que em 1995, a Ford lançou o Mustang 95, saiu uma reportagem na 4 Rodas. Eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, eu preciso de um carro desse, mas eu não tinha a menor condição de ter um carro desse. Aí um amigo meu pegou o Estadão no domingo, tinha um Mustang GT preto batido, falou, Batistinha, olha aí que tem um Mustang batido no jornal anunciado. Eu vendi tudo que eu tinha e falei, comprei um Mustang batido. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro Mustang que eu tive. Sim. E aí eu juntei dinheiro o ano inteiro e 25 de dezembro de 95 o Mustang ficou pronto. Um GT V8 preto, presente de Natal, câmbio manual, presente deu, de Natal, mas eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, para dar rolê, para ir para a porta de danceteria, não tinha. Então esse foi o primeiro Mustang que eu tive. Que legal. E cara, eu aprontei muito com esse carro, foi muito bacana. Você tem ele ainda hoje? Não tenho mais. Eu tinha que até tentar descobrir a placa dele e tentar resgatar esse carro.
Mas e aí, como próximo projeto, tem vários, né? Tem o Mustang 66 Fastback de corrida, que era do meu pai, da Fórmula Classic. Esse carro ficou comigo e eu tô fazendo um chassi tubular para pôr a bolha do Mustang em cima e fazer um carro de corrida com o formato do Mustang 66. Esse é um projeto que a médio prazo eu vou terminar. E você vai avisar a gente? Aviso. Legal. Batistinha, super obrigado por trazer essa aula pra gente. Não é sempre que a gente tem aqui um mestre, principalmente que mexe com aquelas coisas que a gente gostaria de ter, como eu sempre quis ter. Eu falei pro Batistinha aquele Mustang 65, 66, porque um vizinho meu tinha. Então, eu sou mais old school, eu prefiro até aquele mais raiz, né? Mas para quem quer conhecer o trabalho do Batistinha, fica aqui na tela aqui o site. Por favor, conheçam, que é espetacular. E se tiver a oportunidade até conhecer a garagem Batistinha, né, meu amigo? É só mandar lá uma mensagem, a gente tem prazer em receber. A gente recebe gente do Brasil inteiro, é muito legal esse tete-a-tete com o fã, com o entusiasta, com os Mustang. O Instagram é Batistinha Oficial. Valeu, amigo. Super obrigado. Obrigado por estar aqui. Valeu. Realização Jovem Pan News.